que tudo que o Edson vai falar aqui não é de forma religiosa e é de forma fraterna. Quando eu citar o nome espírito, hoje, interprete que o espírito que eu estou falando é o espírito da sua, da minha vontade. É o espírito que está dentro de mim. Então, essa proposta minha não é falar de espiritualidade externa. Terá o dia para isso. Eu vou ver se eu começo a fazer às quinta-feira, mas também de uma forma diferente, sempre às 21 horas, terças e quintas, ao longo do ano de 2023. Valeu? Para quem quiser seguir, vai ser vários assuntos, vocês vão sentir que vai começar a ficar um pouco mais diferente no sentido de profundidade. A gente vai fazer alguns slides, a gente vai fazer uma forma que oferte mais às pessoas, não elas credibilizarem o que nós dissemos, mas elas pensarem nas suas próprias vidas. É o mínimo da máxima que eu posso fazer como ser humano. Não é obrigar jamais alguém a acreditar em mim, mas instigar a pessoa a se auto-questionar. Será que o meu modo de vida me dá paz? Será que vale a pena eu credibilizar tanto assim o crédito que o outro dá ou não na minha vida? Será que eu necessito tanto de aceitação alheia? Mas que carência é essa que me agonia? Que ansiedade é essa que me angustia? Que amor próprio é este que mais me adoece, de que me enobrece? Será que tem algo errado na minha vida? Então, o estilo, tanto meu como de Márcia, vai ser este: instigar as pessoas, graças ao macrocosmo, a pensarem, a sentirem por si só com maior maturidade. Valeu? Valeu. O tema hoje é uma retomada. Vai ser difícil para mim, mas desses 8 anos que eu tenho de live, eu vou também abrir um espaço para alguém quiser fazer uma pergunta dentro do que eu ir falando, se eu puder, até fora também, se eu puder fazer alguma colocação, sempre de uma forma amorosa, mas não menos sincera. Já vou avisar que eu sou muito direto e sincero, mas não menos respeitoso. Perdão. A gente vai começar sobre a espiritualidade em mim. Nós estamos numa era, como sempre tivemos, que a gente busca muita espiritualidade para fora. Se eu sou católico, eu vou na igreja. Se eu sou espírita, eu vou na casa espírita. Se eu sou umbandista, eu vou no terreiro. Se eu sou candomblecista, eu vou no PG, eu vou na roça. Se eu sou de uma dada religião, eu vou no templo, ou vou no centro, ou vou na congregação, que seja o nome. Tem algum problema nisso, Edson? Eu buscar a espiritualidade com isso? Não, problema algum. Porém, nós estamos trazendo o tema da espiritualidade em mim. O que é espiritualidade em mim? Por mais que eu já comentei isso muitas vezes. É minha afabilidade. A espiritualidade em mim é algo que ninguém me tira. E quando alguém tira de mim, é porque na verdade eu não tenho. Eu vou falar de 5 coisas espirituais em mim: educação, gratidão, calma, paciência e fé raciocinada. Essas 5 coisas, tem muito mais, são espirituais. Porque todas elas eu não toco, eu não pego, mas só depende de mim eu ter, saber usar, ou eu ter e desprezar por mau uso. Isso é uma coisa que eu sempre toco. A mesma coisa é ser espiritualizado. A espiritualidade em mim é o benemérito da vida. Agora, eu ser espiritualizado, aí que está a questão. Não é o templo que eu vou, não é o Jesus que eu acredito, nem o Deus que eu cultuo. Não é o orixá que eu busco, não é o espírito que eu louvo, e não é nem a fé raciocinada que propriamente eu atuo. Ser espiritualizado é como as consequências da vida, que talvez fazem de um todo para me abalar, eu continuo eticamente harmônico, integralmente equilibrado, independente se eu ir ou não à busca do espiritual, porque ser espiritualizado é o que eu nutro. Então são níveis não de consciência superior,
mas não deixa de ser níveis de autoconscientização, de não mais represar o nosso melhor. Eu falo isso há 8 anos no YouTube. No Facebook eu comecei depois, faz uns 6. Hoje, eu não falo isso com prazer, porque eu não tenho nem o porquê de eu fazer isso, mas hoje eu falo, sem prazer algum, que a tecnologia, tudo o que está acontecendo, não só da inteligência artificial, mas de outras coisas que virão em 2024, a gente está em 2023, a tendência é a coisa tecnologicamente ficar mais avançada. Urge o tempo de nós não sermos só cultos, mas nós praticarmos a sensível educação empática entre a si, por si e com todos. O que é educação empática, Edson? Educação, sensibilidade. Então não basta mais hoje eu ir em algum lugar para buscar uma crença ou ter uma fé e eu continuar a sendo um ogro. Estou falando de mim, Edson, não de vocês. Não adianta eu dar, antes do meu nome, um título, um carteiraço de uma religião, mediante uma religiosidade, talvez até uma fé louvável, se dentro de mim é um acúmulo de antipatia, preconceito, racismo e preceitos aonde, de alguma forma, mesmo que oculta aos outros, mas não oculta a minha intimidade, eu me titule melhor de qualquer um. Não é o que eu faço que me dá a outorga de ser alguém espiritualizado. É o que eu nutro. São as minhas escolhas de como eu consinto a verdade alheia, de como eu sinto a realidade alheia e de como eu nutro o que é por ser em mim como fato real, é que me deixa espiritualizado e que me deixa em senso espiritual. Então é espiritual em mim a paz. Eu louvo ela como um templo. É espiritual em mim a calma e a paciência. Ah, mas Edson, eu vi que você perdeu a calma com alguém. Não. Eu não soube usar o que já é em mim. A pessoa só identificou onde é que estava o meu desequilíbrio. Então nós estamos chegando numa era que a historinha de dizer tu me fez mal, você me prejudicou, você me arruinou, há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, com todo respeito, olhando dentro dessa câmera e olhando para os seus olhos, não dá mais não. Ou nós vamos ser atropelados pela tecnologia que de nada tem ruim, ou nós vamos ser atropelados pelas pessoas que de alguma forma já se ligaram nisso e estão se apurando, se lapidando, se aprimorando profissionalmente ou em outros ramos, para o lado positivo ou no lado negativo, mediante aos falsos profetas da tecnologia, aos falsos profetas do mundo da terapêutica, aos falsos profetas do mundo da espiritualidade, aos falsos profetas do mundo dos virtuais. Aí vai valer o que eu sempre falo, lei de sintonia. Não existe lei mais correta de que a lei de sintonia. A lei de sintonia não é o que os teus olhos se interessam e o que os teus ouvidos se encantam. É o que o teu coração busca. E por ser o que o teu coração busca, se você só se encantar e só buscar pelos olhos e pelos ouvidos e não suprir o que a tua essência, coração, necessita como paz, o que vocês acham que vai acontecer? Eu creio que o número de ansiedade, carências, de solidão, eu creio que, infelizmente, o número de antipatia e de frigidez dentre as pessoas tende a aumentar, porque o número de reatividade, futilidade, imbecilidade e animalidade há de soberbar-se, aumentar.
que é o que nós estamos vendo hoje em 2023, que não pode falar nada. A verdade quase está sendo passada por antiquada mentira. E, infelizmente, isso ocorrendo, sobra o que para mentira? A não ser idolatrada como verdade. Porque ser espiritualizado não é não necessitar do outro. Ser espiritualizado é se acolher. Ser espiritualizado é confiar, mas é um confiar que não depende, que ampara, que acolhe, não compara. E por amparar e acolher, ele não precisa ficar ansioso e carente da espera, da expectativa. Então ele não se frustra. Porque ele entende que a si há limitações e no outro também há. Esse tipo de conversa, não é só o Edson Rosa que vai começar a falar. Tem muita gente muito melhor do que eu, ou como eu, se esforçando para se melhorar, tentando produzir um conteúdo não só virtual, que não seja para convencer, mas que seja dizer para você que talvez sofre de ansiedade, está com depressão, tem umas carências, sofre de baixa estima, ou algum tipo de fobia, quem sabe uma agonia, uma angústia, uma mágoa, um rancor, uma dor e um sofrimento que sozinho, momentaneamente, não consegue se auto-amparar, se acolher. Então, olhe o Edson Rosa, olhe uma outra pessoa, um outro terapeuta, um religioso, mas entenda, ninguém tem o poder de resolver a sua intimidade, só você. Eu não tenho o poder de resolver a intimidade de ninguém. Todos os livros que eu escrevo, desde os 16 anos, quando era evangélico, até hoje, eles instigam, graças a Deus, as pessoas a observar o óbvio. Um ou dois, talvez, até eu tenho esse aqui, que é o Emanar de Amor, que eu escrevi com 15 para 16 anos, extremamente avançado, fala da energia Reiki, que tem coisas científicas até que estão descobrindo agora, mas e outros aí. Mas a grande maioria fala o óbvio, que é o amor próprio, que é a determinação, que é o empoderamento, que é a resiliência, teclas que eu bato incansavelmente. Mas eu entendo que pela lei de sintonia, cada um tem o arbítrio de procurar aprender com a dor e o sofrimento, o pânico, a angústia, o rancor e o ódio, até o ódio, e outros procurar aprender não mais reprimindo o seu melhor. Edson, para isso eu preciso te ouvir? Não! Procure a tua sintonia. Agora, não existe. E olha que eu vivo de terapia holística. Eu estou com 47 anos. Desde os meus 21 anos eu estudo o que eu faço hoje. Eu não conheço terapia holística que resolva a vida de alguém, auxiliar e ajuda a pessoa a se autorresolver com lucidez. Somente a terapia do amor próprio, do despertamento, da lucidez, da maturidade, te ajuda. Ah, mas eu me senti tão bem. Mas você se fará melhor se você também se trata bem. A gente não pode ficar nessa pendência, nessa dependência, sempre. Entretanto, a cada um conforme o seu momento. E a cada um conforme o seu nível de consciência desse momento. Uns vão ir pela euforia, raríssimos pela verdadeira alegria. Outros vão interpretar fé raciocinada com pretensão, com pré-junção. Outros vão interpretar estado de leveza interior, suspiro de alívio em estar sozinho em paz como solidão. E outros vão interpretar solidão pura como objetividade de vida. São arbítrios.